E aí, cervejeiro? Bem-vindos a mais um Mostrando Responde. Vocês estão vendo aqui, ó, passando o dia, o cara não troca nem de camisa, deve estar fedendo já, né? Não, eu tô gravando direto aqui pra vocês. Hoje é domingo, pra você já é quarta. Ó, tô contando aqui nos dedos, pra você já é quarta-feira. E hoje o Responde vai ser separado pelos temas de fermentação, tá bom? Vamos lá. O Thiago Gomes perguntou aqui, quando a lama fica no cold crash, no balde mesmo, se interfere na viabilidade da lama. Quanto mais tempo passa, mais baixa a viabilidade. Sim, igualzinho quando você armazena. Ela vai perdendo da mesma forma. O fermento ele vai morrendo ao longo do tempo. Essa parte, essa questão de lama no fermentador, tudo que eu sei ainda é meio ensinado pelos outros. Eu também voltei a ler livro agora, esse ano, recentemente. No Brewing Better Beer, o Gordon Strong não aborda muito, pelo menos na parte que eu tô ainda. Mas o Rafael já me disse que no How to Brew atual que ele tá lendo, o John Palmer já dá uma aprofundada nisso. Quando a gente terminar de ler e tiver mais por dentro do assunto, inclusive o Palmer fala uns negócios legais. O Rafa tava comentando que o Palmer lá diz que ele nem usa mais a questão de pegar lama, ele pega de cima, né, do Krausen. E, enfim, ele perde viabilidade igual. O que eu falo pra galera hoje? Pra você deixar no seu balde no Cold Crash até 2 meses, mas se você não for usar a lama também, se você for usar a lama, vale a pena você trocar de balde logo que terminar a fermentação e já guardar aquela lama fresquinha, que é sempre ideal, tá? Embora você já saiba bem que eu não sou um cara muito fã de utilizar lama de fermento. Eu acho que você pegar um fermento novo e propagar, não sai tão mais caro do que você ter que fazer todo o trabalho de uma lama. Todo cuidado com sanitização, cuidado com contagem de célula, perda de viabilidade, repropagar, enfim. Pensa que ela vai perder viabilidade da mesma forma que se tivesse armazenado avulso, tá bom? Rafael Cadena perguntando aqui, ele está fazendo uma Weiss com M20. Qual a temperatura ideal para obter banana e um pouco de cravo? Se você quer mais banana do que cravo, temperaturas mais elevadas. Procura trabalhar no range superior do fermento. Não ultrapassa o range do fermento, mas trabalha no range superior do fermento. Quanto mais próximo do range superior, mais banana, menos cravo. Quanto mais próximo do range inferior, mais cravo, menos banana. Outra coisa que você pode fazer também é não fazer a parada ferúlica, porque daí você diminui mais ainda os precursores do vinil guaiacol, não me lembro agora certinho o nome do composto, que gera o fenólico que puxa o cravo, tá? Então você pode não fazer a rampa ferúlica e aí você fermenta ali nos seus 20 graus, que como você tem poucos precursores, vai gerar pouco cravo, vai deixar em evidência mais o acetato de isomila, que é a banana, tá bom? Valeu! O Lucas Freitas falando que vai fazer a primeira Hop Lager. Já fez, no caso, né? Fazer final de semana, acho que ele fez, agora nesse final de semana eu acabei não respondendo ele antes, mas Lucas, tá aí a resposta. Perguntando se ele pode inocular o fermento no starter em temperatura ambiente ou deve fazer o starter na temperatura de fermentação. Bom, vamos lá. Eu sempre aprendi, a gente sempre viu grandes nomes aí de fermentação, grandes microbiologistas aí na cerveja, indicando que starter pode ser feito em temperatura ambiente mesmo. Falando até para falar que as ales pode ser um pouco mais quente, as lagers um pouquinho mais baixo, mas ainda assim ambiente. O Rafa tá lendo agora no How to Brew lá. Isso vai fazer um monte de mind blow na nossa cabeça. Quando a gente terminar, a gente vai debater esse assunto. O John Palmer indicando a fazer o starter na mesma temperatura da fermentação. Fala aí pessoal, beleza? Rafael aparecendo por aqui fazer um adendo aqui com a André tá falando sobre o starter. Como ele citou aí, eu tô lendo o How to Brew, essa versão 2017, tô gostando bastante. E ele falou uma coisa, né, que pode ser controverso para algumas pessoas, né? Como o André mesmo já disse, sobre lá a temperatura do starter, né, que ele falou que o recomendado mesmo é fazer o starter na temperatura que você vai fazer a sua fermentação. Então, vai fazer a fermentação a 18 graus, faça o starter a 18 graus também. E por que disso, né? Também tem uma outra coisa interessante que ele falou. Ele falou que não é só a questão da temperatura, ele falou que a questão da densidade também, da OG do starter. Você vai fazer uma stout, vamos supor, uma Imperial Stout com, sei lá, 1070 e poucos de 1080 de OG. E você vai fazer um starter para essa fermentação com uma OG de 1036, né? É um salto muito grande, né? De 1080 para 1036. Mas falar, não, mas eu quero só aumentar o número inicial ali do inóculo
não estou fermentando a cerveja, vou até desprezar aquele sabor inundante. Então vamos usar um exemplo que o John Palmer usou no livro dele para a gente entender melhor essa situação. Ele fala o seguinte: quando a gente pensa em levedura, a gente pensa logo num cardume de peixes ou num enxame de abelhas, que são vários indivíduos, mas que trabalham como se fosse um único organismo, né? Todos ali sincronizados, fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele falou que não é bem assim. As leveduras ali presentes no mosto, elas estão mais para um grupo de pessoas trancadas numa mesma sala, num grande salão. É a mesma coisa você pegar umas 400 pessoas e enfiar num campo de futebol grande ali e largá-las ali, do que um cardume de peixe, né? Então, as leveduras estão mais parecido para esse grupo de pessoas do que cardume de peixe. O que ele quis dizer com isso? No cardume, os peixes se movem sincronizadamente, né? Se um vai para a direita, todo mundo vai, tudo ao mesmo tempo certinho. E no grupo de pessoas num estádio de futebol que eu falei, não. Vai ter gente que vai achar que o sol está quente, vai querer se esconder, vai procurar uma sombra ali embaixo da arquibancada. Vai ter gente que vai fazer isso, mas vai ficar conversando. Tem gente que vai fazer isso e vai ficar calado. Tem gente que vai querer ouvir música. Tem gente que não vai querer aproveitar que está ali no campo, ali vai querer correr, né? Cada pessoa vai querer fazer uma coisa diferente. E assim são as leveduras. Tem leveduras ali que estão mais velhas, que já estão menos ativas. Tem leveduras que acabaram de nascer ali, de se reproduzir, então são jovens ainda, estão com uma outra pegada, né? Estão muito mais ativas, estão querendo se alimentar. Tem vários estágios de idade ali da levedura e elas vão querer fazer coisas diferentes. Cabe ao cervejeiro organizar o rebanho, né? O cervejeiro, ele fez uma comparação, é como se fosse um pastor de ovelhas, né? Não é o pastor de ovelhas ali que cuida do rebanho das ovelhas, né? Junta todos e manda todos ir para a direita e para a esquerda. Ele é o maestro daquele grupo. Cabe ao cervejeiro transformar aquele grupo desorganizado de leveduras num cardume de peixe organizado. Como que a gente faz isso? Dando as condições ideais para aquela levedura. Ele fez a comparação no seguinte: vamos supor, beleza, você se tornou o pastor daquelas ovelhas ali, daquele grupo de leveduras, e você vai prepará-las para uma maratona, por exemplo. Aquelas ovelhas você vai transportar de um lugar para o outro, elas vão ter que andar 30 quilômetros. Só que daí, para fazer isso, você prepara elas durante uma semana, fazendo elas andar 500 metros todos os dias. Quando chegar no dia de fazer a viagem, elas não vão conseguir andar os 20 quilômetros, porque elas se prepararam para 500 metros. Daí falou, é a mesma coisa na temperatura e na OG do starter. Porque ele falou assim, que nessa etapa, a levedura está na fase de adaptação. A fase de adaptação é quando ela prepara ali, produz esterol e ácidos graxos, que são ingredientes que ela vai se utilizar durante o consumo dos açúcares. Ela vai utilizar essas substâncias para se reproduzir, né? Então a gente tem que dar condições para que essas leveduras se preparem para a cerveja que elas vão fermentar, né? Então, se elas vão fermentar uma stout com uma OG elevada, é interessante que o starter tenha uma OG aproximada, né? Uma OG semelhante à cerveja que ela vai encontrar, a mesma coisa de temperatura. Porque essas diferenças de temperatura e de OG no starter também influenciam na fase adaptativa da levedura. Porque a fase adaptativa não começa lá na cerveja, já começa a partir do momento que elas começaram a reprodução delas. O starter é um início mesmo, como o nome diz, é uma fase de fermentação, já começou a fermentação ali, elas já estão se reproduzindo, né? Então ele recomenda você usar essas condições aí semelhantes, beleza? Mas, por enquanto, o que a gente ainda indica é o que a gente ainda tem de conhecimento, é que você pode fazer o seu starter na temperatura ambiente mesmo, tá? Só que na hora de inocular, você não pode deixar a temperatura muito longa. Então, você vai colocar seu mosto lá a 12 graus, seu starter está 25, é muito distante. Então, você tem que dar uma baixada no seu starter. Até porque é bom você desprezar o sobrenadante que ficou no starter. Aquilo é cerveja que ficou aerando, ela não está com gosto bom. Então você deixa na sua geladeira, deixa ele decantar, joga aquilo fora, aquilo ficou gelado, aí você vai deixar ele subir. Quando tiver ali seus 12, 13, 15 graus, não deixar
uma diferença de mais de 8 graus entre o seu mosto a ser inoculado e o seu fermento, para não gerar células mutantes, tá bacana. Mas o starter pode fazer ele ambiente, tá bom? Valeu! O Thiago Gomes perguntando o que difere a fermentação primária para a secundária. Na fermentação primária é onde o fermento está consumindo açúcares, ele está consumindo toda a maltose, a sacarose, a frutose, todo o açúcar que você gerou. Quando encerrou esse açúcar, quando não tem mais o que ser fermentado, estabilizou a fermentação, né, estabilizou a sua AFG, acabou todo o açúcar, o fermento está ativo ainda, ele não vai decantar imediatamente. Então ele ainda está lá com fome, está precisando comer, está precisando se alimentar. E o que tem ali para ele disponível? As porcarias que ele gerou. Lembra lá das analogias, né? do cocô que ele gerou, das porcarias que ele gerou ali. Então você eleva um pouquinho essa temperatura, ou tem gente que abaixa ela, mas deixa mais tempo, onde esse fermento ainda ativo vai onde esse fermento ainda ativo vai reabsorver esses compostos e vai eliminar eles da cerveja. Essa a gente chama de fermentação secundária. Essa fermentação também gera um pouquinho de álcool, também gera um pouquinho de CO2, porque o fermento metaboliza, ele consome, metaboliza isso e transforma nos compostos que ele elimina, CO2 e álcool, tá? Então é ali que você pode diferenciar a primária da secundária. E sabendo disso agora, começa a trabalhar na sua cabeça, eliminar o termo maturação. Começa a pensar em primária, secundária e clarificação. Consumir açúcar, eliminar off flavors, eliminar compostos gerados pelo fermento, clarificar a cerveja. Tudo isso é maturação, tudo isso é você arredondar a cerveja, tá bom? Valeu! Fala aí pessoal, aparecendo mais uma vez aqui, né, fazer mais um comentário aí sobre essa pergunta aí, sobre qual a diferença da fermentação primária e secundária. Complementa, o que o André disse aí tá certinho, né? Mas complementando aí o que ele falou, por que tem esse nome aí da fermentação primária e secundária? Na verdade, esse nome vem da fermentação aberta, porque antigamente, aí, até o século XIX, aí, a maioria das fermentações ocorriam no ambiente aberto, eram fermentadores quadrados e horizontais, eram grandes formas, imagina uma forma de bolo grandona, né? Elas eram mais altas que uma forma de bolo, bem mais largonas, assim, parece aquelas formas de fazer queijo, né? E aí ficava aberto ali, ficava ou com uma tampa ou senão com um pano em cima só. Então elas ficavam oxigenando o tempo todo. Então, na verdade, para explicar melhor como funciona a fermentação, ela não funciona em duas fases, ela funciona em 3 fases, que é a fase de adaptação, é onde as leveduras estão produzindo lá os esteróis e os ácidos graxos para começar, e os ácidos graxos para começar a se reproduzirem. Aí a fase de high Krausen, que é a fase de crescimento, né, de multiplicação celular, é quando elas vão começar ali a se reproduzirem e nesse processo aí consumir o açúcar ali da cerveja. E a terceira fase, que eles chamam de maturação, é onde, como o André já explicou, elas já terminaram de consumir o açúcar, mas tem ali aqueles dejetos que elas produziram durante o consumo dos açúcares, que elas vão consumir também, né, e vão limpar a cerveja, daí o nome maturação. E é muito importante fazer essa etapa aí de maturação, a terceira parte da fermentação propriamente dita, a quente. É muito melhor do que fazer a frio. Até o André citou aí que tem gente que faz a frio, mas tem um grande problema de fazer isso. Por quê? Porque quando o diacetil, por exemplo, que é um só desses subprodutos que aparece, o diacetil ele tem precursores que ele aparecem, que são acelerados, são precursores que vão ter reações e vão virar o diacetil. Mas esses precursores eles reagem numa temperatura ótima quando eles estão mais quentes, né? Então a fase de maturação quente é interessante por quê? Porque vai permitir que o diacetil já formado seja consumido pela maior atividade das leveduras, que elas ficam mais ativas à temperatura mais quente, mas vai permitir também que precursores de acetil que ainda não viraram diacetil se tornem diacetil mais rápido para as leveduras conseguirem comê-los nessa fase de maturação. Então o que acontece várias vezes é do cara fazer a maturação a frio, né? Eles falam do descanso de diacetil, só que a frio, perto ali da temperatura de lagering, que na verdade é de clarificação, é bem baixa a temperatura, só que daí o que acontece? Sai o cheiro de diacetil, porque aquele diacetil já formado saiu dali, só que aquele precursor de diacetil ele não termina a reação, ele não vira diacetil, e ele acaba indo para a garrafa. Depois que o cara faz a clarificação, na hora que o cara vai fazer o priming, a temperatura sobe, ele termina de virar diacetil
dentro da garrafa e acaba não sendo consumido pelas leveduras ali, né? Então maturação é sempre importante fazer a quente, pessoal. E por que, né, voltando lá no início, por que chama de duas fases? É porque na fermentação aberta, a primeira etapa, que é de adaptação, e do High-Krausen, que é crescimento, né, multiplicação celular, elas aconteciam nesse fermentador aberto, que era aerado. Depois que acabava essa primeira fase aí, que os açúcares eram consumidos, eles transferiam a cerveja para um segundo fermentador fechado para poder fazer a maturação. Por quê? Porque na fase de maturação é interessante que não tenha mais oxigênio disponível ali. Então, como era aberto, ficava aerando o mosto o tempo todo, então não era interessante que continuasse em contato com oxigênio, senão ia começar, como a levedura parou de consumir oxigênio, ali esse oxigênio extra aí ia oxidar a cerveja. Então eles tradicionalmente transferiam nessa etapa de maturação, que é na terceira fase da fermentação mesmo, eles transferiam para o segundo balde para a levedura fazer a maturação de maneira correta, sem oxidar a cerveja. Então é isso aí, pessoal. Valeu! E o Josué Pitácio perguntando aqui o range ideal de uma Lager. Ele está comentando que ele usou o S189 da Fermentes com 12.8, esterese de 0,6. Está preocupado porque ele ouviu dizer da esterese de 0,1. A esterese de 0,1 não é para Lager. A esterese de 0,1 é a esterese perfeita para qualquer fermentação. Mas dá para fazer fora disso. Lembra que eu sempre falo, variação estressa o fermento. Mas logicamente que tem gente que faz, o Leandro lá no Cerveja Fácil ensina, eu já fiz várias vezes, na caixa de isopor. O Rafael faz na caixa de isopor, onde você tem uma variação de 1 grau, 1,5 graus, 2 graus. Você consegue fazer boas cervejas assim, mas as melhores são as que têm menos variação. Quanto menos variação, melhor, tá? Agora, o range de Lager não tem como te dizer um range genérico. Depende de fermento. O W3470 vai até 19 graus, tem outros que param em 12. Então, o que você faz? Vai lá no canal Misturando, conhece o canal Misturando? Canal Misturando. Playlist de fermento. Vê todos os que são Lager e assiste lá, eu falo o range de cada um deles, tá bom? O S189 tem lá também já. Aí você consegue ver certinho qual que é o range, a mínima e máxima dele, tá? Valeu! É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje. Mais um Mostrando Responde. Hoje foi só sobre fermentação, seguindo aí a dica da galera de tentar fazer por tópicos. Não se esquece de curtir, de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp cervejeiro, no Facebook cervejeiro, no Instagram cervejeiro. Ajuda a gente a levar a cultura cervejeira para cada vez mais longe. Dá uma conferida aqui na livraria Mostrando, tem sempre livros novos, tem sempre livros em inglês, português, de curiosidades, tem muita coisa legal. Se você chegou agora, se inscreve, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo amanhã. Até mais.